Bom dia a todos, com a graça e a paz do Senhor Jesus. Estamos mais uma vez trazendo para você uma palavra de esperança e vida. E eu quero estar iniciando hoje um programa de várias lições, de várias meditações sobre o reavivamento. E eu quero dizer, em primeiro lugar, que o reavivamento é a obra do Espírito Santo. E se encontra lá em Atos, capítulo 2, versículo 2, que nos diz: de repente, veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. Uma das provas de que precisamos de uma nova reforma na igreja é que muitos redutos evangélicos, líderes desprovidos de entendimento, tentam domesticar a agenda do Espírito Santo. Nós precisamos entender isto para aquilo que nós queremos para a nossa igreja. E marcam lugares, marcam datas para a chegada do reavivamento, como se essa obra estivesse sobre o controle da igreja, o comando da igreja, ou o comando de pessoas, de líderes. É um completo engano isso. O reavivamento é obra soberana e sobrenatural do Espírito Santo. Reavivamento não é obra humana, mas é obra de Deus. Não emana da terra, ela procede do céu. Não pode ser agendada nem controlada pelo homem. Da economia exclusiva do Espírito Santo. Se o reavivamento é obra do Espírito Santo, não pode vir na contramão do que o Espírito Santo diz às igrejas. Muito daquilo que se diz ser obra do Espírito Santo na vida das igrejas não passa hoje de obras da carne, de desejo humano, de vontade humana, fruto do desvio de líderes que, descalços da verdade, pregam um outro evangelho, um falso evangelho, barateando a palavra de Deus. O reavivamento não é inovação, é volta. Não é introduzir o inédito, é voltar às raízes. Não é abraçar as últimas novidades do mercado da fé, é retornar às Sagradas Escrituras, é ter a Bíblia como livro de regra, fé e prática. Não é misticismo, é pregação fiel da palavra, não é barulho, não é gritaria, é coração quebrantado. Não é exultação carnal, é choro pelo pecado. Não é teatro humano, é ação divina. O reavivamento procede do céu e para ele retorna, promovendo a glória de Deus. Por isso, meus amados irmãos e irmãs, lá em Isaías 44:3, o profeta nos ensina, dizendo aquilo que Deus havia dito a ele: porque derramarei água sobre o sedento e torrente sobre a terra seca, derramarei o meu espírito sobre toda a posteridade. Então o reavivamento é obra do Espírito Santo na igreja e por meio da igreja. Não começa no mundo, mas começa na igreja, e da igreja se espalha para o mundo. Na igreja produz revitalização, no mundo, salvação. Nós precisamos entender isto. Reavivamento é para aqueles que já têm vida em Cristo. Quando o Espírito sopra sobre a sua igreja, o alento da vida, as cinzas, a poeira são removidas e as brasas reacendidas. Quando o Espírito Santo vem com poder sobre a igreja, ela sacode o jugo da mornidão. Tem muitos crentes mornos hoje
Muitos crentes cheios de achismo, quando o Espírito Santo vem com poder sobre a igreja, ela sacode o jugo da mornidão e abraça o fervor espiritual, o fogo espiritual. Quando Deus fende os céus e vem com poder sobre a igreja, ela se põe de pé como um exército poderoso e marcha resoluta para viver, a pregar o Evangelho no poder do Espírito Santo. Em tempo de reavivamento, Deus faz mais num dia do que a igreja consegue fazer na força do braço, da carne, em muitos anos. Em tempos de reavivamento, não apenas o Espírito dá ousadia à igreja para pregar, mas traz os pecadores quebrantados, arrependidos, contritos, para ouvir a mensagem da salvação. O Espírito Santo é derramado sobre os sedentos, assim como as torrentes caem sobre a terra seca. Primeiro, a igreja busca a Deus em fervente oração. Depois é revestido com o poder do Espírito Santo. O reavivamento não começa no mundo, mas na igreja. E da igreja, ela se alastra para o mundo. Multidões são convencidas do pecado, salvas pela graça e agregadas a Deus com quebrantamento profundo do seu coração, querendo mais de Deus, querendo servir mais o reino de Deus. Meu irmão, minha irmã, olha para a sua vida. Talvez você esteja precisando de um reavivamento. Não espere mais. Busque esse avivamento pela ação do Espírito Santo. Deixe o Espírito Santo reavivar o seu coração. Você que está afastado da igreja, volte para o templo para adorar a Deus. Volte a congregar, não se afaste mais, senão a brasa apaga e vira cinza. Que Deus te abençoe nesse dia, te enche o coração de um novo reavivamento, para que você busque mais a presença de Deus. Amém? Quero orar com você. Grande e poderoso Deus, nós te exaltamos, te glorificamos e esperamos do Senhor um reavivamento pela ação do Teu Espírito Santo, para que a Tua igreja, para que o Seu povo reacenda no coração a ação poderosa do Teu Espírito Santo e viva para glorificar o Teu santo nome, que viva para contagiar o mundo, para que muitas almas sejam alcançadas. Guarda-nos, ó Deus, no Teu amor e na Tua paz, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe e que o Espírito Santo reavive em você a memória de Cristo, em nome de Jesus. Bom dia.